Então agora nós estamos chegando em uma fase em que eu vou começar a te explicar o que você deve observar em si mesmo para começar a se exercitar. Já que você agora já entendeu que nem todo exercício é para todo mundo e que nem todo exercício funciona da mesma forma para todo mundo, agora nós podemos começar a falar um pouquinho sobre o seu próprio corpo e sobre o que você tem que observar no seu corpo para começar a se movimentar da melhor forma possível. 4 pontos chaves simples e básicos que eu vou tentar também passar de uma forma mais resumida para que não fique muito prolongado. Primeiro ponto, a sua dor atual. Você tem que olhar para a sua dor e tem que identificar algumas coisinhas com relação a ela. Ela piora mais quando você está sentado ou deitado? Quando você está em pé? Ela é uma dor mais empontada, agulhada? Ela tem um caminho ou ela fica só em um lugar específico? Então, o primeiro ponto, antes de começar a se exercitar, é observar a sua dor. Você, com a dor que você está hoje, você consegue se movimentar? Se for para você ir para uma academia, você consegue fazer os movimentos? Ou essa dor ainda está tão aguda, mas tão aguda, que você não está se aguentando, que você não consegue se movimentar de forma alguma? Se esse, por exemplo, for o seu caso, procure emergência. Procure um outro tratamento antes, um tratamento medicamentoso, primeiro uma emergência hospitalar, um tratamento para reduzir esse processo de agudização, esse processo de dor pontual que você está, de dor aguda que você está, para só então, depois que esse processo passar, amenizar, você procurar realmente um tratamento com o exercício físico. Isso é muito importante, que você observe primeiramente o seu corpo. Ah, eu consigo me movimentar? Eu estou bem, dói, mas se eu precisar me movimentar com cautela, eu consigo? Se sim, então agora é o momento de você se exercitar. Segundo ponto, histórico de lesões. Você tem outros fatores que estão ajudando essa dor a se manter no seu corpo? Existem outras coisas que você não cuidou e deveria ter cuidado, que podem ter piorado ou favorecido para que essa dor atual tenha aparecido? São pontos que é muito importante você observar para que quando você procurar o seu fisioterapeuta, seja para fazer pilates ou terapia manual, quando você procurar um profissional de educação física para te ajudar, você vai ter que explanar esses pontos, você vai ter que falar qual é o histórico de lesão que você tem. Você tinha, por exemplo, antes da dor da coluna, você tinha uma dor no ombro? Pode ter relação, você sabia? Então, nenhuma dor pode ou deve ser ignorada. Observe também esse ponto. Qual é o seu histórico com as dores? Terceiro ponto e penúltimo, rigidez excessiva. Como você mantém o seu corpo diariamente? Você é aquela pessoa que está sempre se privando do movimento? Aquela pessoa extremamente rígida, aquela pessoa que tem medo de movimento, aquela pessoa que não consegue se soltar? Isso também pode favorecer o processo doloroso. Então, observe bem esse ponto. Tenta se soltar mais, tenta relaxar mais o corpo. Sabe aquela pessoa que fica com os dentes tudo apertado, aperta os dentes e dói toda essa região, sempre tá com dor de cabeça, sempre está com os ombros elevados? Tenta ir observando esses pontos também e devagarzinho vai observando o seu corpo e soltando. Faça um checklist aí. Vamos lá? Primeiro ponto. Como está a minha dor atual? Pode montar uma listinha. Como está a minha dor? E por dia vai escrevendo. Hoje está assim. Dói mais assim, dói mais assado. Dói quando eu estou mais sentada, dói quando eu estou mais deitada. E repara, se no momento em que você mais sente a dor, você está mais tenso ou rígido, anota isso também. E também lembra de anotar as suas lesões antigas. Quarto e último ponto, mas não menos importante, falta de controle nos movimentos. É muito importante que você observe isso no seu próprio corpo. É comum na minha prática clínica que eu acabe observando isso nos meus pacientes.
a falta de controle com o próprio corpo, a falta da consciência corporal, o não conseguir fazer exatamente aquilo que deveria ser feito. Hoje em dia nós não conhecemos tão bem o nosso corpo. Aqui nós não temos espelho. E a ideia é realmente que você olhe para si e que você tente entender o seu corpo, como ele está funcionando e como ele está agindo. É muito difícil, eu percebo que a maioria das pessoas elas não se conhecem. Por se movimentar muito pouco, se manter muito rígida, ou porque o trabalho acaba exigindo uma postura, uma posição muito mantida, nós acabamos esquecendo ou nem percebendo como estamos hoje com o nosso próprio corpo. Um exemplo prático, às vezes em algum movimento específico, eu peço para simplesmente esticar uma perna. E às vezes para a pessoa esticar a perna, que ela só precisa alinhar o joelho, ela joga o joelho muito para trás, ou ela acaba compensando lá com o quadril e jogando o quadril para trás também e desalinha a coluna. Isso por quê? Por falta de controle com o próprio corpo. Então, se você começar a observar no seu dia a dia esses pequenos pontos, isso tudo já pode te ajudar. Mas tente, por favor, não ficar muito tenso, não ficar muito focado em se manter alinhado. Você tem que focar em se manter relaxado, deixa essa rigidez ir para fora, relaxa o corpo, solta um pouquinho mais. Diariamente tenta ir fazendo isso, tenta ir observando a sua própria dor, que com certeza isso vai ajudar muito. Caso tenha alguma dúvida que eu possa te ajudar, deixe nos comentários que o que for possível eu vou estar respondendo. O meu objetivo é te acompanhar e te ajudar nesse processo de dor.